Para iniciar a apresentação dessa nova versão do VGPlan, nós vamos fazer um exemplo de uma viga em balanço. Para montar esse modelo, nós vamos utilizar como unidade de forças kilonewtons e como unidade de comprimento metros. Primeiro, então, eu vou criar um material. Eu vou clicar aqui em Material. Aí vou definir o nome desse material, concreto. E como eu estou trabalhando em kilonewtons, com kilonewtons e metro, então eu vou dar aqui o valor em kilonewtons por metro quadrado. No caso aqui, então, eu vou utilizar 2 vezes 10 elevado à sétima kilonewtons por metro quadrado. Os demais valores eu vou deixar com o valor padrão. E depois eu vou entrar em mais detalhes a respeito deles para vocês entenderem melhor como é que funciona aí o programa. Para definir a seção transversal, então eu venho aqui em Section, clico no botão Section, eu vou dar um nome genérico aqui para minha seção, vou chamar de Sec, e eu vou utilizar então uma seção retangular com 20 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Como eu adotei como unidade de medidas metros, então o momento de inércia flexão vai ficar 1,067 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. Eu não vou alterar as demais medidas, depois eu explico por que nesse exemplo especificamente isso não vai alterar meu resultado, mas isso a gente vê depois. Então vou criar aqui, criei a seção. Tendo criado o material e a seção, então agora eu consigo definir o elemento que vai representar essa minha viga e balanço. Então para isso eu venho em Create Beam, e aí eu tenho algumas formas de criar esse elemento. Aqui eu vou mostrar a primeira delas, que é dando as coordenadas das extremidades desse meu elemento. Eu estou trabalhando em metro, então eu vou adotar a origem dessa minha barra em 0, 0. E vou colocar a segunda extremidade em x igual a 3 e y igual a 0. Feito isso, se eu vier aqui em Create Beam, eu vou ter um pequeno problema, porque eu ainda não defini, não indiquei ainda nessa parte aqui qual é a seção e o material que eu quero utilizar para criar essa viga. Então eu tenho que vir aqui, indicar qual é o material que eu quero utilizar para criar esse elemento e a seção. E aí sim, quando eu clicar aqui em Create Beam, vocês observam que foi criado um elemento de barra. Eu vou dar um zoom aqui utilizando o scroll do mouse para conseguir enxergar melhor essa barra e para posicionar melhor também na tela. Vocês observam que além da linha que representa o elemento, também fica indicado uma seta com a direção dos nós inicial e final aí da minha barra. Continuando, eu vou nessa etapa agora definir a vinculação dessa barra. Então eu venho aqui em Supports e aí eu vou engastar a extremidade esquerda da minha barra. Seleciono então essa extremidade e eu quero que ela tenha restrições ao deslocamento vertical, a rotação em torno do eixo X, que aqui está indicado em azul, e a restrição à rotação em torno do eixo Y, aqui indicado em verde. Isso pode ser visto tanto na tela aqui da perspectiva, quanto no canto direito inferior da tela, onde eu tenho uma imagem que indica esses meus eixos do sistema de coordenadas, desta vista que eu tenho aqui em perspectiva isométrica. Feito isso, eu venho aqui Define Support, e aí fica apresentado aqui um símbolo indicando a restrição dessas rotações, aqui com essas setas duplas, ou com esses triângulos duplos em verde e em azul, e o deslocamento vertical, que fica indicado por meio desse triângulo com o contorno preto.
Para indicar as forças que eu vou aplicar no modelo, eu preciso antes disso definir alguns carregamentos básicos. Todas as forças que são aplicadas no VGPlan pertencem a um carregamento básico. Então, antes de ir nos botões para aplicar as forças, eu venho aqui em Load Cases e vou definir aqui, nesse exemplo especificamente, eu vou fazer dois carregamentos básicos diferentes. Então, clicando aqui, eu venho em New Case, eu vou chamar o primeiro deles de concentrado e eu vou deixar a cor azul para a representação gráfica das forças que estão associadas a esse carregamento básico. E vou criar um outro chamado de distribuído. Eu vou colocar outra cor aqui, vamos pôr o verde aqui. Então, feito isso, eu consigo então definir as minhas forças. Cada uma delas que eu vou aplicar num carregamento básico diferente. Um carregamento básico, obviamente, pode ter diversas forças diferentes. Então, primeiro eu vou colocar uma força concentrada. Então, eu venho aqui em Force. Eu vou associar, eu vou colocar ela no meu carregamento que eu chamei de concentrado. Essa força ela fica na extremidade, na outra extremidade da minha viga, né? Então eu seleciono esse nó e eu vou aplicar aqui 10 kN para baixo. Então aqui eu coloco menos 10 kN porque, como eu falei inicialmente, na minha cabeça eu estou idealizando que eu estou utilizando para todas as unidades de força kilonewtons. A hora que eu aplico em Apply, então aqui aparece um símbolo indicando a aplicação dessa força concentrada na extremidade da barra, aqui a extremidade final. Para aplicar a força distribuída, eu venho aqui em Distributed Force, vou selecionar o outro carregamento básico, eu quero que ele pertença ao carregamento básico que eu chamei de distribuído. Seleciono o elemento onde eu quero aplicar essa força, e no caso eu quero um carregamento de menos 1 kN por metro. Então aqui eu coloco menos 1, apliquei aqui esse carregamento distribuído. Nesse ponto eu já tenho o modelo pronto para processar esse exemplo e ver os resultados. Mas antes de ir para essa parte eu vou aproveitar aqui para fazer algumas observações. Eu vou voltar aqui no Load Case. E, bom, primeira coisa, aqui eu posso ter modelos mais complexos onde eu tenho diversos carregamentos básicos diferentes e pode começar a ficar confusa essa representação se eu ver todos de uma vez. Então é possível eu apagar da visualização alguns ou algum carregamento básico e aí ele mostra só o que eu estiver indicando aqui. Também, se eu tiver um carregamento básico cheio de forças e eu precisar apagar todas elas, ou seja, apagar de vez aquele carregamento básico, eu também posso utilizar aqui essa funcionalidade de apagar para apagar o carregamento básico todo. E aí eu perco toda aquele conjunto de forças que eu apliquei. Agora, qual é a ideia de utilizar esses carregamentos básicos? A ideia é que muitas normas elas acabam fazendo menção a combinações de carregamentos de origens diferentes. Então aqui, além dos carregamentos básicos, eu também tenho combinações. Aqui eu vou criar uma para ficar, talvez aqui, acho que mostrando fica um pouco mais claro. Eu vou criar uma combinação, chamada de Comb01 aqui, que é dada, por exemplo, pelas forças que fazem parte do carregamento concentrado, multiplicadas pelo fator 1,5, por exemplo, e do carregamento distribuído multiplicado por 0,8, né? Seria essa soma aqui. Então, definindo isso, eu tenho, além dos carregamentos básicos, o programa também vai processar essas combinações que eu fizer aqui e mostrar os resultados para mim. A outra observação é a seguinte: tudo que eu fiz aqui no meu modelo está sendo representado com um certo tamanho. Se eu quiser alterar isso, eu posso vir nessa primeira opção, Grid /Symbol Size, e, por exemplo, aqui o tamanho do símbolo aqui é meio. Eu posso, por exemplo, aumentar esse tamanho. E se eu fizer isso e aplicar o Apply,
ele vai mostrar esses símbolos com um tamanho diferente aqui. No caso, ficou pior, ficou um tamanho que eu, pelo menos na minha concepção, estava melhor o tamanho original. Então aqui eu posso controlar esse tamanho. E quando a gente utilizar outras unidades, certamente vai ser necessário ajustar esse tamanho dos símbolos.